Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 24 de novembro de 2023. Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E hoje a gente vai falar de Jó 40 até o 42, mas na verdade pega ali o meio dos capítulos, né, do 40 versículo 6 até o 42, versículo 6 também. E o tema devocional de hoje é a revelação de Deus. Eu quero ler aqui o texto que, na minha opinião, resume todo o livro de Jó. É isso mesmo. Aqui nesse texto a gente poderia pegar apenas esse texto aqui e a gente conseguiria entender todo o livro de Jó. Qual o texto que é? Jó 41:11, que diz assim: quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo que há debaixo dos céus me pertence. Essas são palavras do próprio Deus. O apóstolo Paulo usou essa expressão lá em Romanos capítulo 11, falando ali de algumas coisas parecidas com as coisas que a gente trata aqui no livro de Jó. Mas, sem dúvida alguma, estamos diante aqui de um belíssimo resumo do livro de Jó, esse texto, o versículo 11 do capítulo 41. Mas, o que a gente vai ter aqui? Vou fazer uma espécie de panoramazão geral desses textos. Por que ele é quebrado ali do 46 até o 42:6? É porque essas divisões de capítulos, elas são posteriores. A Bíblia inicialmente não tinha essas divisões. Então, às vezes nessas divisões, os indivíduos responsáveis por isso acabou não enquadrando aqui o discurso de Deus dentro dessa lógica. Então, nós aqui ajustamos isso para a gente não perder o fio da meada, para a gente não ficar perdido. Inclusive, dividir às vezes traria mais confusão aí. Então, o que a gente tem? É o segundo discurso de Deus. Lembra aí, né? Só para fazer aqui uma explicação geral, o livro de Jó é o livro de discursos. Você tem os amigos de Jó, você tem Jó, depois você tem Eliú, amigo de Jó. Agora é Deus. Deus está nesse diálogo com Jó, né? Ele foca a sua atenção em Jó. E Jó, nesse caso, nesse segundo discurso, Jó está encerrado diante da majestade de Deus. Você vai lembrar que ontem Deus fez um círculo, colocou Jó no meio e foi apertando o cerco até fechar Jó, até Jó não ter mais saída. Então Jó está exatamente nessa condição. E o que Deus faz? Deus torna o diálogo extremamente pessoal. Deus se dirige de forma muito pessoal para Jó. Versículo 8 do capítulo 40. Diz assim: você vai pôr em dúvida a minha justiça? Vai condenar-me para justificar-se? Era isso que Jó tentou fazer em alguns momentos. E aqui Deus vai responder de maneira muito pessoal para Jó, de maneira muito individual, falando exatamente para o Jó. Então, o diálogo é bem pessoal. E o que Deus vai fazer nesse diálogo? Ele vai descrever duas criaturas. É isso mesmo. Primeiro, Deus descreve o Behemoth. Jó 40:15 diz assim: veja o Behemoth que criei quando criei você, o que come capim como um boi. Deixa eu falar dos dois animais, depois eu vou tentar mostrar que animais são esses, né? Vou tentar, tá? Deus descreve também o Leviatã, capítulo 41, versículo 1. Você consegue pescar com um anzol o Leviatã ou prender sua língua com uma corda? Então, o que acontece? Deus descreve duas criaturas aqui. Se você ler o texto, você vai ver que o Behemoth é um animal bem diferente e o Leviatã também. Parece ali, né, um rinoceronte, o Behemoth parece desculpa, um rinoceronte não, um hipopótamo, né, parece um hipopótamo, e o Leviatã parece um crocodilo. O problema é que eles têm dimensões muito grandes e alguns aspectos que não se encaixam no hipopótamo. Por exemplo, né, o hipopótamo com uma cauda de aproximadamente 3 metros, não seria um hipopótamo, né? Hipopótamo quase não tem cauda nenhuma. Então, esses animais aqui, tanto o Behemoth como o Leviatã, têm desafiado aí os intérpretes, os exegetas das escrituras. Quem são esses animais? O Behemoth e o Leviatã. Quem são eles?
Tem algumas explicações. A primeira explicação é essa que eu falei, é um hipopótamo hiperdimensionado e um crocodilo também hiperdimensionado. Não sei se seria isso, por causa das descrições das características. Outra sugestão aqui é que esses animais, eles são seres mitológicos. Também não faz muito sentido, porque o livro de Jó não usa mitologia em todo o seu contexto, então não faria sentido lançar mão de seres mitológicos. E uma terceira opção seria exatamente o fato de que esses animais são animais pré-históricos, são animais ali chamados da era dos dinossauros, que alguns vão encaixar esses animais antes do dilúvio. Depois do dilúvio, esses animais são extintos e aí não voltam mais a habitar a terra, o que faz sentido, porque Jó, ele se encaixa exatamente ali naquele período, ou certamente antes de Abraão, né? Então alguns vão dizer até que antes de Noé, o livro de Jó. Mas o ponto aqui é dizer que, independente de quem são esses animais, a gente não consegue determinar, tá? Eu estou falando aqui, são apenas possibilidades de interpretação, mas não há como fechar a questão, porque o texto bíblico não nos dá essa opção. Então, qualquer tentativa aqui de afirmar alguma coisa é desonestidade, é deslealdade, não é bom que seja feito. A gente pode, claro, conjecturar, mas sem dúvida alguma não dá para afirmar quem são esses animais. Agora, qual é o objetivo de Deus em descrevê-los? Isso dá para fazer. O objetivo de Deus é mostrar que Jó não tem poder para controlar essas criaturas. O que Deus está falando é: Jó, você não consegue controlar nem os animais, você vai conseguir controlar outras coisas? Cara, você não consegue fazer isso, tá? E por fim, Deus vai fazer aí a declaração que eu disse, que resume todo o livro de Jó, que é Jó 41, versículo 11, que diz o seguinte: Jó 41, 11, já lemos, vou ler novamente. Quem primeiro me deu alguma coisa que eu lhe deva pagar? Tudo o que há debaixo dos céus me pertence. Bom, Deus então encerra a sua fala no versículo 34 aí do capítulo 41, e no capítulo 42, Jó então responde a Yahvé. Qual é a resposta de Jó a todos esses a fala de Deus? Como Jó responde aos estímulos de Deus? Jó 42, versículo de 1 a 6. Vou ler e depois a gente vai passar rapidamente por todo esse capítulo, por todo esse texto aí, tá? Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei, vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó passou aqui por um processo que nós conhecemos nas Escrituras como processo de conversão. E aí você vai dizer: mas Jó não era convertido lá no início? Era de fato. Aqui o que acontece com Jó é um upgrade na sua conversão, se assim podemos dizer, né? Ele avança ali um pouco na sua conversão. Lembra que eu falei ontem que a comunhão com Deus sempre nos leva para o crescimento, para o amadurecimento? Se somos ou se estamos em comunhão com Deus, sempre vamos crescer. Aqui o caso de Jó exemplifica isso de maneira singular. O que acontece aqui? Primeiro, Jó reconhece o caráter e a natureza de Deus. Versículo 2. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Primeiro, Deus faz todas as coisas conforme os seus planos e nenhum dos planos dele pode ser frustrado. Jó reconhece quem é Deus e qual é a sua natureza, quais são os seus atributos. Então Jó reconhece isso. Deus, ele faz o que quer e os planos de Deus não podem ser frustrados. Quem dera se nós entendêssemos isso. Por quê? Isso é parte da revelação de Deus nas Escrituras.
Deus, ele não é um Deus sujeito aos nossos caprichos. Deus não é um Deus sujeito às nossas vontades. Não, no centro da história de Deus está o próprio Deus, não está o homem. Por isso que eu digo que meditar sobre Deus não pode ser, ou meditar sobre as coisas de Deus não pode ser meditar sobre mim mesmo. Aqui as meditações orientais falham cabalmente, porque elas vão trabalhar o homem e a palavra de Deus trabalha o próprio Deus. Então, a primeira coisa que acontece com Jó aqui, e a primeira coisa que acontece com qualquer um que passa por esse processo de conversão, é conhecer o caráter e a natureza de Deus. Mas não só isso, Jó reconhece que a autorrevelação de Deus faz toda a diferença na sua vida. Versículo 3. Tu me perguntastes, Deus perguntou para Jó lá no início dos seus diálogos, quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Aí Jó diz, certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó reconhece que ele falou muita coisa que ele não deveria ter falado, ou que falou sem saber claramente o que aquilo significava. E a autorrevelação de Deus, quando Deus revela o seu caráter e a sua natureza, a autorrevelação de Deus faz com que Jó comece então a entender um pouco mais quem é Deus e especialmente como Deus vai agir, o seu caráter e a sua natureza. Então, a autorrevelação de Deus, ela é fundamental nesse processo de conversão. Ou seja, quando conhecemos o modus operandi de Deus, a maneira como Deus age. É importante isso porque os conceitos que temos de Deus fora da sua revelação nas Escrituras nos afastam do caráter e da natureza. Pensamos um Deus muito mais à nossa própria imagem do que o contrário. Então, quando falamos sobre Deus, as pessoas já produzem ali os seus próprios conceitos. Jó fez isso e não deu certo. E não dá certo também para essas pessoas. O que são as religiões? As religiões são tentativas de descrever o caráter e a natureza de Deus fora da revelação de Deus. E aonde está a revelação de Deus? Está nas Escrituras. Claro, mas você não alcança isso por vontade própria. A revelação de Deus é dada a conhecer. O que eu estou dizendo com isso? Somente aqueles que Deus aprove se revelar. Por isso que é comum pessoas lerem as Escrituras e não terem nenhum tipo de conversão, ou seja, não ter nenhum tipo de experiência com Deus. Por quê? Porque a autorrevelação de Deus depende do seu espírito. Ele é que abre o nosso entendimento. E foi assim com Jó também. Jó era íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E ainda assim, Jó precisou passar por esse processo que, como eu disse ontem, é crescimento, é amadurecimento na fé, é habitar no palácio onde Deus habita também. E depois dessa autorrevelação de Deus, o que acontece? Acontece agora uma ampliação da comunhão. Olha aí, versículo 5, ou ampliação da intimidade ou relacionamento. Né? Sabem que essas três palavras aí são correlacionadas, intimidade, intimidade, relacionamento e também comunhão. Eu gosto mais de comunhão por causa dos puritanos. Mas olha o que acontece, versículo 5. Meus ouvidos tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Ou seja, a comunhão com Deus agora é ampliada. Lembrando que parte do propósito de Deus para com os crentes é exatamente transformar os crentes à imagem de Jesus Cristo. E ele faz isso por meio do discipulado. O que é o discipulado? É exatamente esse exercício, né? Essa tarefa, esse ato de transformação de um indivíduo à imagem do Filho de Deus. Esse ato de discipular, essa ação de discipular, esse aspecto da fé cristã de discipulado, ela tem dois aspectos, o aspecto divino e o aspecto humano. Como assim? É o ato de Deus nos santificar, e aí ele faz isso por várias maneiras, a gente falou isso durante os nossos discipulados. O sofrimento é uma das maneiras de Deus nos transformar à imagem dele. Deus faz isso por meio da sua palavra, por meio da igreja, também falamos isso aí, se eu não me engano, ontem. E o outro modo, o aspecto humano, é quando um crente mais maduro
auxilia um crente que ainda está iniciando a sua caminhada. É o que a gente chama de discipulado. Então, todos nós estamos envolvidos nesse elemento discipulado, e foi o que aconteceu aqui com Jó. A sua comunhão com Deus, então, foi ampliada. E o que acontece? Qual é o resultado? Quando eu conheço a Deus, o que vai acontecer? Bom, versículo 6. Por isso, menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O que acontece no processo de conversão, no processo de amadurecimento da fé, de discipulado? Sempre vai nos colocar de joelhos. Jó reconheceu a majestade absoluta de Deus e não teve escapatória. E é assim mesmo. Quando conhecemos a Deus, quando passamos por esse processo de discipulado, de santificação, nós vamos ter uma atitude apenas, a atitude do arrependimento. E é isso que aconteceu com Jó. Então, reconhece reconhece o caráter de Deus, a autorrevelação de Deus faz a diferença, comunhão é ampliada, resultado, arrependimento. Muito lindo isso, aconteceu com a vida de Jó, acontece com todos aqueles que estão em comunhão com Deus. Esse processo vai acontecer diversas vezes na minha vida e na sua vida, então, e é praticamente isso que eu vou dizer aqui no resumo do nosso estudo. A moral da história: todo o propósito de Deus é cumprido quando Jó obtém um ganho significativo na comunhão com Deus. O que acontece aqui é que tudo aquilo que Jó passou, ele passou exatamente para que houvesse esse upgrade na sua comunhão com Deus, que ele pudesse passar pelo teste de Deus, teste proposto lá no início do seu relato, lá no início do livro. Então, todo o propósito de Deus se cumpriu aqui nesse finalzinho do capítulo 42. E a moral da história é que os crentes acumulam experiências definitivas com Deus. Você é crente, você está nessa dinâmica de acumular experiências, ou seja, dinâmica de crescimento espiritual. O crente, ele sempre vai crescer espiritualmente, sempre, 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 sempre. A não ser que ele não esteja em uma comunhão perfeita com Deus. Mas se ele está, processo de amadurecimento é natural para aqueles que estão em comunhão com Deus. E isso é importante porque isso faz parte do nosso desafio aqui do Léo. Aplicação final aqui. Qual é a aplicação? Duas. Se você me ouviu falar de comunhão e você fala, acho que eu não estou experimentando isso, é momento de você orar, se arrepender diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero esse processo de crescimento. Você pode estar passando por aquilo que a Bíblia chama de apostasia ou depressão espiritual. Você pode estar estagnado na fé. Talvez a história de Jó vai fazer você despertar aí para saber que você precisa resgatar a sua comunhão com Deus, esse crescimento, esse amadurecimento da fé. O cristão verdadeiro não fica estagnado na fé. Esse é o primeiro desafio, a primeira aplicação final aí. A segunda aplicação é para dizer que a revelação de Deus está na Bíblia. Portanto, nós temos que meditar na palavra de Deus constantemente. Lembrando que meditação na palavra de Deus, meditação proposta aqui, é diferente das meditações orientais, porque na meditação oriental, você, o indivíduo, está no centro, vai se autodescobrir e tudo mais. Na meditação da palavra, você vai descobrir quem Deus é. Então, você lê a palavra de Deus e medita no seu caráter e na sua natureza. Tá certo, meu povo? Acho que é hora de orar. Aliás, já passou porque o tempo urge, né? Vamos fazer isso? Se você puder, então, para um instante o que está fazendo. E como eu gosto de fazer toda segunda e sexta-feira, encerro o meu devocional com a oração do Pai Nosso. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Um final de semana abençoado. Fiquem com Deus.